É um prazer muito grande estarmos aqui para buscarmos essas revelações que Deus tem tão importantes para mim e para vocês. Eu e o pastor Henrique hoje vamos abordar um tema maravilhoso. Não foi nós que buscamos a Deus, foi Deus que buscou a nós. O homem não teria condição alguma de chegar até Deus com o seu próprio poder, porque nós estávamos mortos em nossas ofensas e em nossos pecados. Mas Deus escolheu entregar o Filho dele, que tinha uma vida em abundância, para nos dar vida novamente. Hoje nós vamos aprender que o homem não tem condição alguma de se libertar do pecado, das hostes espirituais da maldade. Pastor Henrique, hoje você vai falar um pouquinho sobre o início, continuando. Ok. Bom, antes de mais nada, eu acho que é um grande privilégio que um Deus venha nos procurar, porque todas as outras religiões que eu conheço, nós devemos ir buscar Deus. Esse nosso Deus é tão grandioso, tão soberano, ele ainda vem falar com a gente. Então esse é o tema de hoje, de que não tem como chegar à salvação se não for o Senhor Jesus Cristo. O tema de hoje foi eu quem lhes procurei vocês, não foram vocês que me procuraram. Uma reflexão sobre a iniciativa divina na salvação. Vamos aprofundar um pouco mais sobre esse tema. Nessa palestra exploraremos um tema principal da fé cristã, a iniciativa de Deus em nos buscar. Veja como isso é importante. É um privilégio, veja, o Criador do Universo, ele decide usar apesar de ser onipresente, ele tem sempre um pouco de tempo para nos dar atenção. Isso é muita coisa, não é uma coisa qualquer. Então, muitas vezes, pensamos que a nossa jornada de fé começa com nossa busca por Deus. Mas a Bíblia nos revela uma verdade mais profunda. É Deus que nos procura. Primeiro, analisaremos 6 passagens bíblicas que iluminam essa verdade, mostrando que a salvação é, em sua essência, um ato da graça e soberania divinas. Esse versículo foi Jesus que falou: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. Jesus já apresenta uma mensagem nova, porque os mandamentos vieram até João. A graça veio por Jesus Cristo. Antes a lei é quem determinava quem tinha direito e não tinha direito. Mas como a lei não conseguiu salvar ninguém, Jesus Cristo veio com a graça. Graça quer dizer o quê? Que eu recebo esta oportunidade de graça. E não foi eu que procurei ele. Foi ele que me procurou a mim. Ele quem está procurando a mim. Ele quem está procurando você. Continua, pastor. Aqui no livro de João, no capítulo 6, versículo 65, e prosseguiu: é por isso que eu lhe disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Jesus, após alimentar a multidão, ensina que a capacidade de se achegar a Ele não é uma questão de esforço humano, mas um dom concedido do Pai. Esse versículo estabelece a base de nosso tema. A iniciativa divina é a fonte da nossa aproximação com Cristo. Neste contexto, Jesus havia acabado de ensinar sobre ser o pão da vida e muitos discípulos estavam abandonando-o por acharem seus ensinamentos difíceis. Vejam bem, é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Veja bem, o arquiteto do universo, o criador de todas as coisas, ele que toma a iniciativa, através do Filho, através do Espírito Santo, ele que nos procura. Nós não teríamos condições, porque não há poder algum em nós para conseguirmos uma vida eterna.
Nós não temos assim uma dimensão, não podemos avaliar, não podemos compreender o que é a eternidade. Sabemos que uma vida 50, 60, 70, 80, 90 anos parece uma vida longa, mas isso não é nada frente à eternidade. Não dá nem para mensurar, não dá nem para falar. Você pega qualquer número absolutamente grande, divide para o infinito. Não tem como. Se reduz a nada. Agora, que poder tínhamos nós, que já não tínhamos mais vida, estávamos mortos, para alcançar uma vida tão profunda, uma vida tão maravilhosa, que não há fim. Nós estamos acostumados a ver que todas as coisas têm um final, aqui nesse planeta, porque nós estamos aqui com o príncipe das trevas. Estamos presos a esse sistema. Mas através do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós somos chamados para a total liberdade. Uma liberdade que vai ser infinita e eterna. Muito lindo, muito lindo. Seguindo aqui no livro de João, capítulo 15, versículo 16, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este versículo reforça a ideia da escolha divina. Não fomos nós que escolhemos a Cristo, mas Ele nos escolheu. Essa escolha tem um propósito: dar frutos que glorifiquem a Deus. Neste contexto que estamos conversando, Jesus está falando aos seus discípulos na noite que seria traído. Olha só, ele, ao saber ainda, ele é tão benevolente ainda, já saber que é uma coisa você não saber do futuro, você ainda sabe e manter a tranquilidade. Só o Filho de Deus consegue tal façanha, né? Usando a analogia da videira e dos ramos. Pastor? Uma coisa importante aqui, ele nos chamou por uma iniciativa dele. Nós não tínhamos condição alguma, mas ele nos chamou com um grande propósito. Qual é o propósito? Para que deem o quê? Frutos. Nós fomos chamados para dar frutos. O senhor poderia explicar melhor o que são esses frutos que está falando nesse contexto? Os frutos de trazer mais e mais e mais filhos. O que quer dizer isso? O Pai já não está chamando, não é Ele quem chama, porque eu preciso chamar também. Sabe por quê? Porque as pessoas que estão longe, que estão presas, que são escravas do diabo e de Satanás, não há como ouvir a voz de Deus. Eles só conseguem ouvir uma voz que ele está acostumado a ouvir diariamente, uma voz humana. E esta voz humana, junto com a palavra de Deus, ela transforma os corações. E quando a mensagem de vida chega através da nossa boca, é a nossa boca que está falando a nossa voz, mas é Ele que está falando através da nossa voz e da nossa boca. E eu queria também aprofundar um pouco mais sobre o tema frutos. Se você prestar atenção, na Bíblia faz muita analogia sobre a plantação, a semeadura e o cultivo. Se você prestar atenção, a última coisa que dá em todo o processo são os frutos. Ele começa com você germinando, semeando, cuidando, aí dá o seu brotinho, aí depois e vem a folha. E por último, se tudo der certo, vem o fruto. Há uma responsabilidade muito grande de produzir frutos. Não podemos nos enganar. Todo aquele que é chamado e que é escolhido, ele é um veículo que traz mais filhos para Deus. É um dever dar frutos, é uma responsabilidade dar frutos. Por isso nós estamos aqui hoje falando com você. Você está sendo chamado por Deus, mas você está ouvindo as nossas palavras que o Espírito Santo está nos usando para que você compreenda que você pode chegar a Ele
a qualquer hora, a qualquer minuto, sem se preocupar com o seu estado de escravidão do pecado. Porque é Ele quem está chamando e Ele sabe o estado que você está. Então Ele está chamando e transformando você. Muito bom. Vamos agora para o livro de Atos, capítulo 2, versículo 39, e diz: pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Pedro, em seu sermão de Pentecostes, declara que a promessa do Espírito Santo é para todos os que Deus chama, todos, sem exceção. Não é isso? Esse versículo enfatiza a universalidade do chamado divino, que se estende através das gerações e das barreiras geográficas. Contextualizando, no dia de Pentecostes, após o derramamento do Espírito Santo, Pedro, ele prega a multidão e muitos se convertem. Vejam bem, o chamado, para quem é? Vinde a mim, todos. O chamado é para todos. Mas ele começa a ser mais específico aqui, olha. A promessa é para vocês. Você que está nos vendo. Você que está nos vendo. Mas mais alguém? Para os seus filhos. Para todos que estão longe. Aqueles que acham que não merecem chegar perto de Deus. E muitas vezes essa distância é Ele que impôs, né? Porque Deus está louco chamando ele. Ele está distante, mas Deus está do lado, né? Ele está preso, escravo do pecado, escravo do maligno, das hostes espirituais da maldade. Então, é para todos que o nosso Deus chamar. Ele chama todos. Mas por que nem todos vão ser escolhidos? É porque não querem chegar até o final. Não vingam, vamos dizer assim. É uma planta que nasce, cresce e morre antes de crescer. E não permanece para sempre. Então não há como ser chamado, não há como ser escolhido. Chamado, ele é chamado. Não há como ser escolhido, por quê? Porque ele não quis fazer parte. Ele foi chamado, mas não acreditou, não teve interesse, então ele não pode ser escolhido. Sim. E lembrando que sem frutos não há herdeiros, porque os herdeiros dão a semente do fruto. Então não adianta você viver e não deixar nenhum legado, né? E Deus é tão bom que ele prolonga a promessa não somente para você, tá? Abaixo da sua geração. Isso é algo que eu acho que somente um Deus tão bom como ele pode nos prometer, não é verdade? Agora no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 14, ele diz: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, na parábola das bodas, Jesus revela que o convite do reino é amplo, mas a verdadeira participação pertence aos escolhidos. Ou seja, é você, sou eu, que nós determinamos o nível de comprometimento que nós temos com Deus. Entendeu? Deus sempre quer o máximo com você, mas quanto você quer dar para Deus, Deus te ama tanto que deixa você escolher. Um pai que ama o filho não força ele a fazer algo. Ele gostaria que esse filho venha e escolha: pai, eu amo você, não porque eu tenho medo, mas porque é bom estar com você. Tá? Então isso sugere uma distinção entre o chamado geral do Evangelho e a eleição eficaz de Deus. Eleição é algo onde há muitas pessoas disputando e você é eleito por Deus para fazer essa obra. No contexto, Jesus conta a parábola de um rei que prepara um banquete de casamento para seu filho. Muitos são convidados, mas recusaram o convite. Pode explicar, contar essa parábola para nós, por favor? Veja, aí falava de um casamento onde houve muitos convidados, mas chegou na hora da festa, um disse: eu não posso ir porque eu comprei um boi, eu preciso experimentar. Outro dizendo: eu não posso ir porque eu comprei um terreno, tenho que ver o terreno que eu comprei. E outro deu outra desculpa, só que ele falou assim, o dono da casa, para os seus servos: saiam por aí, na rua, nos becos, em todos os lugares. Quem tiver ocioso, quem tiver com fome, traz para a festa. Que ele preparou com tanto carinho. Ele preparou com tanto carinho, mas aqueles convidados não quiseram. Então, vamos fazer uma analogia: essa festa seria o paraíso, o Deus seria o convidado do castelo, e as pessoas que recusaram são pessoas que poderiam ter e recusaram, e ele espalhou para todos que queriam. Poderiam ser escolhidos como verdadeiros
Convidados oficiais, titulares, né? Mas não quiseram. Muito inteligente a história. Inteligente. Vejam bem, olha aqui, ó. Aqui tem um gráficozinho. Você é um chamado ou um escolhido? Presta atenção, eu gostaria que você prestasse atenção nisso, porque é muito importante. Chamado é para você fazer parte. Fazer parte é você quem decide. Sim. Você quem decide. Muitos querem fazer parte. Até iniciam uma grande jornada, animado. Mas o tempo vai passando e ele vai se acostumando e a escravidão do mundo não deixa ele permanecer nesse chamado. Por isso ele não pode ser escolhido. Mas o escolhido, ele enfrenta muitas dificuldades. Presta atenção nesse gráfico. Esse sinuoso aqui, esse caminho sinuoso aqui, ele significa que nós temos muitos problemas, muitos altos e baixos, mas vamos alcançar. Vamos ser escolhidos. Correto. Agora, continuando aqui no João capítulo 16, versículo 26, ele diz: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disser. O envio do Espírito Santo é outra iniciativa divina. Ele é o agente que nos ensina, nos guia e nos capacita. Nesse ponto se vê aquela voz que diz para não faça isso. Poxa, seria essa voz que ele está falando. É orientação espiritual. Isso que é muito importante. Continuando aqui no livro de João, capítulo 14, versículo 26, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disser. O envio do Espírito Santo é outra iniciativa divina. Ele é o agente que nos ensina, nos guia e nos capacita. Sem a sua atenção, seríamos incapazes de compreender e seguir o ensinamento de Jesus. Neste contexto, Jesus estava consolando seus discípulos antes de sua crucificação, prometendo que não os deixaria órfãos. Uma palavra importante, órfãos. Órfãos são aqueles que perdem o cuidado dos pais. Por um motivo ou por outro, eles não têm mais aqueles cuidados que os pais dão, as orientações. Então são órfãos. Nós não ficamos órfãos, porque Jesus veio como nosso Salvador, alguém que veio nos proteger, alguém que não nos deixou órfãos. Nós não éramos órfãos com ele, mas ele falou: eu não vou poder ficar aqui por muito tempo, eu vou ter que ir para o meu pai. Mas eu não vou deixar vocês sozinhos, não. Vou mudar órfãos. Eu não vou deixar vocês sozinhos, não. Eu vou enviar o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Uma coisa que eu queria ensinar a vocês é que é muito importante que o Pai chama, o Filho salva, o Espírito Santo dá manutenção, orienta. Muito bom. Certo? Então ele falou: não vou deixar vocês órfãos, não. Eu vou enviar o Espírito Santo e ele vai ensinar. Ele vos ensinará todas as coisas. Eu não preciso me preocupar. Eu fui chamado. Eu não sabia nada. Mas ele vai me ensinar tudo. O Espírito Santo vai me ensinar tudo. E vai me fazer lembrar tudo que o Senhor Jesus falou. É o Espírito Santo que nos orienta. É o Espírito Santo que nos dá revelação. Nós estamos libertos pelo amor de Cristo. Temos falado muito sobre isso. Sobre a atuação do Espírito Santo na nossa vida. Somos espirituais. Não somos apenas carnais. A carne veio do pó, para o pó vai voltar. Mas o Espírito, esse vive para sempre. No João capítulo 15, versículo 19, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não são do mundo, antes eu os escolhi do mundo, por isso é que o mundo os odeia. Nossa identidade como cristão é definida pela escolha de Deus,
de nos separar do mundo. Essa distinção, que é fruto da iniciativa divina, pode gerar conflito e perseguição. Jesus está preparando seus discípulos para a perseguição que enfrentaria por causa de sua escolha divina. O senhor pode explicar isso para nós, por favor? Veja bem, ele está dizendo aqui uma coisa importante, que nós não somos do mundo. O mundo amaria, se nós fôssemos do mundo, o mundo nos amaria. Mas, porque não somos do mundo, antes eu os escolhi do mundo. Veja bem, há uma diferença grande. Quem nos escolheu e quem nos escraviza. Aqueles que fazem parte do mundo estão submissos ao inimigo de Deus, a Satanás. Se nós fôssemos do mundo, o mundo nos amaria. Mas porque não somos do mundo, antes somos de Deus, que Ele nos escolheu, por isso é que o mundo nos odeia. Veja bem, o inimigo de Deus não tem nenhuma alegria quando uma pessoa resolve pertencer a Deus, não pertencer mais ao reino do mundo e pertencer a Deus. Ele passa a odiar. Mas nós temos quem nos protege, quem não nos deixa órfãos, não é isso? Correto. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Lógico que as pessoas cuidam daquilo que é deles. Natural. O diabo também cuida dos seus. Como nós não somos do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Ele disse, vocês não são do mundo. Eu que escolhi você lá no mundo, no meio da escravidão. Você nem sabia que eu existia, não tinha possibilidade alguma. Você era escravo do pecado, das hostes espirituais da maldade. Mas eu fui lá e resgatei você. Olha que coisa linda. Linda, linda. Eu vos escolhi no mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Agora vamos conversar e estudar sobre o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse versículo nos assegura que Deus está trabalhando em todas as circunstâncias da vida daqueles que o amam. Observe que a promessa é para aqueles que são chamados segundo o propósito de Deus, reforçando o tema central da nossa palestra. Paulo está encorajando os cristãos em Roma que enfrentavam perseguições, lembrando-os que Deus usa todas as situações, mesmo as difíceis, para realizar seu propósito em nossas vidas. Veja, como é importante sabermos que aqueles que pertencem a Deus, primeiro, todas as coisas cooperam para o bem. Se nós estivermos no mundo, escravos do mundo, sabemos que a paz do mundo é guerra. É só problema, não é isso? Correto. Então, aqueles que amam a Deus são protegidos por Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Veja bem, Deus nos chama para um propósito. Que propósito? Essa é a chave que eu acho do nosso estudo hoje. O propósito de Deus é ter filhos. Família de Deus. Deus quer ser amado. Deus quer amar. Deus quer ser amado. Deus quer ser escolhido também. Ele nos escolhe. Nos chama. E nós, para aceitar esse chamado, nós também temos que escolher Ele. Por que nós temos que escolher Ele? Porque há uma segunda opção, as trevas. Eu posso deixar de escolher a Deus e escolher as trevas, o inimigo de Deus. Mas não, Ele me escolheu e eu escolhi Ele. Ele me ama e eu amo Ele. Ele confia em mim, eu confio nele. Uma relação de compromisso íntima. Nós dizemos que é uma cumplicidade entre pessoas que têm o mesmo objetivo. Sim. E
aqueles que Deus chama, segundo o propósito dele, é esse propósito de intimidade, de prazer na presença, alegria na presença dele, conviver com ele, participar das criações futuras, enfim, ser feliz com ele. Sozinhos não somos felizes. Aqui nesse mundo nós já sabemos que sozinhos não somos felizes. Nós temos o nosso cônjuge que nos ajuda a não ser só. Mas lá nós temos o Criador, o Deus vivo. É verdade. Romanos capítulo 8, versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Olha, aqui esclarece muita coisa, muita coisa. Aos que predestinou, existe uma teoria de sermos predestinados. Porém, essa predestinação, ela é para aqueles que são chamados e que obedecem o chamado e que fazem parte do chamado. Então, há um destino já pré-estabelecido pelo Pai. Aqueles que são chamados e que se aceitam o chamado, têm uma direção certa, a vida eterna. Aqueles que ele chamou, ele também justificou. Agora aqui é muito importante, porque eu tenho medo que eu não mereço, porque eu não tenho justificação alguma, eu não sou justo. A carne não deixa eu ser justo. Há momentos que eu não acredito que foi eu que fiz determinadas coisas. Mas aqueles que ele chamou, ele também justificou. Se eu aceito esse chamado, eu me torno justo. É ele que me justifica. E depois que ele me justifica, ele me glorifica. Ele me leva para a glória. Para a glória eterna. O que você acha disso, pastor? Eu acho maravilhoso. Eu acho, na verdade, é muita sorte da nossa parte ter um Deus tão bom com a gente, né? E a gente pode ver aqui nesse texto, né, que a predestinação leva ao chamado. E você vê que o efeito é em cadeia. É como se fosse um nível, assim, o próximo nível, né? Então a predestinação leva ao chamado. Aquele que é chamado, ele é justificado. Após a justificação, ele é glorificado. Esse versículo apresenta a cadeia inquebrável da salvação, que começa com a escolha soberana de Deus e termina com a nossa glorificação. Paulo está explicando o plano eterno de Deus para a salvação, mostrando que desde a predestinação até a glorificação, tudo é obra da iniciativa divina. Para esclarecer que o chamado é para todos os povos, todas as línguas, aqui foi colocado em espanhol. E a los que predestinou, quer dizer, e aos que ele predestinou, não é? E a los que lhe amou, aqueles a quem ele chamou, a esses também los justificou. E a los que justificou, a estos também glorificou. Nós queremos mostrar com isso aqui que o chamado pode ser em português, pode ser em espanhol, pode ser em inglês, pode ser em chinês. Em chinês. Mandarim, né? É isso aí. Então, é uma universalização o chamado. Sim. Agora estamos no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Eu fico tão feliz em Deus ter colocado esse versículo aqui. Por quê? Pois ele nos resgatou. Veja bem, quando alguém está se afundando no mar, está se afogando. E já está condenado. Já está morto. Aí vem o segurança, vai lá e resgata. Ele me resgatou. Eu estava na angústia da morte,
na iminência de desaparecer para toda a eternidade através da morte, mas ele veio e me resgatou. De quem que ele me resgatou? Do domínio das trevas. Veja como esse estudo está maravilhoso. Porque as pessoas estão escravas das trevas, mas não percebem. Estão sofrendo, estão chorando, estão angustiados. São traídos, são abandonados. Mas pensam que é a única alternativa. Mas não é. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas, dessa angústia, desse sofrimento, desse abandono. Nos transportou para o reino do seu Filho amado. O reino do Filho amado de Deus. Paz, alegria, felicidade, vida em abundância. Esse versículo enfatiza a ação divina de resgate. Não fomos nós que escapamos do domínio das trevas, mas Deus quem nos resgatou e transportou para o reino do seu Filho. Nesse contexto, Paulo está escrevendo aos cristãos de Colossos, lembrando-os da obra redentora de Cristo que os transferiu de um reino da escuridão para o reino da luz. Ele nos tirou da potestade das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho e do seu amor. O reino dele, do Filho dele, do Espírito Santo, com o amor dele, com todo o amor que ele tem. É maravilhoso, não é, pastor? É muito. Vamos concluir então, Hoje, a reunião de hoje, a iniciativa é divina. Em todos os versículos estudados, vemos que Deus é quem toma a iniciativa na salvação. Nossa resposta humana é humana. Somos chamados a responder com fé, gratidão e obediência. As passagens que examinamos nos mostram que a salvação é uma obra iniciada e sustentada por Deus. Ele nos chama, nos escolhe, nos capacita e nos separa para si. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Nossa, que lindo. Ele nos chamou para ele. Totalmente dele. Mas que grau de parentesco? Filho. É o elo mais imediato. É o herdeiro, né? O herdeiro. Filho. Quem é pai, eu sou pai, sou avô. Eu sei como é importante um filho. Você também é pai, né, pastor? Eu vivo por eles. Tenho 3. Que Deus me deu. Porque tudo, por ele ser o Criador, tudo é para ele. Tudo dele, por meio dele. Para ele, são todas as coisas. A ele seja também, ele é digno de toda a glória para sempre. Toda a glória para sempre. Para sempre. Será que você está entendendo a glória que você está recebendo hoje? Com esse chamado maravilhoso? Só depende de você ouvir o chamado, aceitar o chamado. Só que tem um detalhe: não pode desistir no meio do caminho. Porque se eu desistir, se você desistir, não vamos ser escolhidos. Não há como ser escolhido. Porque quando ele nos resgatou, nós voltamos de novo para as mãos do diabo, das trevas. E lá nas trevas, não temos como viver eternamente. E o interessante, eu acho que para você que está nos vendo aqui, eu acho que ao ter um novo conhecimento de que um Deus tão poderoso, ele tenha vontade de nos tirar das trevas, se é um desperdício você não aproveitar essa oportunidade e ajoelhar e conversar com Deus, se realmente tocou essa mensagem em você. Se você tem alguma dúvida, pode deixar seu comentário, sua dúvida embaixo no comentário aqui, nós podemos responder. Claro. E eu acho que
eu acho que o mundo todo diz que nós não somos competentes, nós não somos capazes, mas ao saber que você é o filho do Criador, de um Deus eterno, Ele desce lá de cima para te buscar onde você estiver. Então você não deveria ficar depressivo, triste, porque toda solução espiritual basta ter Jesus no seu coração. Que todo esse mal-estar, essa depressão, essa algo que está te subjugando, seja o que for, não é nada perto de Deus. Tudo que nós, aos olhos humanos, é muito difícil. Para Deus, isso não passa simples. Ele só quer que você peça ajuda para Ele. Então, se você gostou desse vídeo, gostaria que você comentasse ou compartilhasse para alguém que você acha que poderia ouvir e ajudar, né? Amém. Pastor. É uma alegria conhecer uma mensagem tão maravilhosa como essa, É verdade. não é? Muda a gente, né? A gente que somos pastores, parece que é uma mensagem nova, não parece? Para mim, eu sinto que é um privilégio. É como se Deus estivesse falando no nosso coração e dizer que Ele nos ama e que não importa em que estado nós Foi uma estejamos. mensagem tão bem direcionada, tão bem assim. Só Ele para nos dar esse direcionamento. Não é verdade? Que o Senhor Jesus esteja com todos vocês. Pastor, só mais uma. Olha aqui que legal, essa última parte aqui do João, capítulo 15 e versículo 16. O senhor gostaria de dar uma lida? Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. E vos designei para que vades e deis frutos. É uma responsabilidade. É um propósito de Deus. Que nós demos frutos. Frutos para a vida eterna. Levar outros. Através da nossa voz. Aqueles que estão longe ouvem a nossa voz, que é uma voz humana, mas é o Espírito Santo que toca no coração dele. Se você foi tocado pelo Espírito Santo, venha, receba esse chamado e venha e seja escolhido. Que o Senhor Jesus esteja com você, com sua família, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Amém.